Eu estou recebendo aqui o pároco da Igreja Católica de Presidente Médici, o Padre Marcelo, e também o diácono Juviano, que está aqui com a gente. Acertei? Acho que eu fui o primeiro que acertei. O primeiro que acertei. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde, David. Boa tarde a todos que nos assistem. Que Deus possa derramar a graça sobre nós nesse dia. Amém. Quarta-feira de cinza, iniciando a quaresma. Que a graça de Deus possa tocar todas as famílias que nos acompanham. Amém. Juviano, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela acolhida, né, no programa. Primeira vez que eu e o padre estamos aqui. Muito obrigado pela acolhida. Bacana. Eu que fico feliz em recebê-los aqui, até porque nós temos muitas pessoas católicas que acompanham o nosso programa, né, que assistem a nossa programação. E nós estamos aqui para falar, nós anunciamos o retiro aqui, mostramos a reportagem, o convite. Então nós vamos começar com o nosso primeiro tema falando sobre o retiro. Como foi o retiro, Padre Marcelo? O retiro foi maravilhoso, né? Teve pouco mais de 100 pessoas, pouco mais, né? De jovens lá, se divertiram, rezaram sadiamente, sem ter acidente, sem... Graças a Deus, Graças a Deus, né? Mas se divertiram, até com a chuva, aproveitou a chuva, se divertiu também. Mas, principalmente, fizeram uma experiência maravilhosa com Deus, rezaram bastante, isso foi muito bom. É bacana, né? Isso mostra que a Igreja Católica também tem essa interação com a juventude, essa questão de levar os garotos para um lugar retirado e que não perdeu a essência da juventude, né? Que além de rezar bastante, teve também um momento de diversão, né, Padre? Vamos falar também aqui um pouquinho sobre essa questão da quaresma. Eu queria que o senhor explicasse em melhor detalhes para as pessoas como surgiu essa questão da quaresma. Na verdade, nasce tudo da Páscoa, né, na certo. Igreja, né? Como a celebração da Páscoa é a celebração mais importante que nós temos para a Igreja, criou-se esse tempo de preparação, 40 dias, né, que é um tempo simbólico, que se for contar certinho, vai dar um pouquinho mais de 40 dias. Mas esse 40 dias que simboliza os 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus Cristo, em preparação para a sua missão, os 40 dias e 40 noites que o povo passou no deserto, né, na saída do êxodo, da libertação, para celebrar a Páscoa. Então a Páscoa começa sempre logo depois do Carnaval. O Carnaval, estou dizendo porque tem a ver com isso, né, com a Quaresma. Era no início a festa que os cristãos católicos faziam, a chamada despedida da carne, porque esse tempo quaresmal é um tempo de penitência, então que iam ficar esse tempo sem comer carne. Então se celebravam, comia bastante carne na terça-feira, porque na quarta-feira de cinza receberiam a cinza, símbolo da penitência, e está de penitência em preparação. Tempo de penitência para quê? Para se converter bem e poder celebrar bem aquilo que é o mais importante para nós, que é a Páscoa, que começa na Quinta-feira Santa. Então, esse é o tempo, né? Um tempo de preparação, de jejum, mas principalmente de mudança de vida, de olhar para si, ver aquilo que está errado e mudar. E esse é o grande convite na verdade, da Páscoa. É um tempo de reflexão, né? Para que você possa de olhar para refletir. si. O pessoal ainda segue muito à risca essa questão de não comer carne na quaresma? Na verdade, assim, o não comer, o que a igreja aconselha, tem gente que prefere ficar a quaresma inteira, né? Mas hoje é um dia, né, especialmente hoje que se inicia, de fazer esse pequeno sacrifício, essa penitência. Mas principalmente os dias é na quarta-feira, na sexta-feira. Muitos ainda seguem isso, né? Tem muitos católicos que na quarta-feira e na sexta-feira das quaresmas não se comem carne. Mas isso é uma forma de penitência. Existem outras. O mais importante não é só ficar sem o comer, mas é a mudança de vida. O jejum que a igreja prescreve e que a gente pede, não basta a gente... É até aconselhável que aquela parte que você não come, que você não guarde, ofereça para alguém. Não adianta nada eu, por exemplo, se eu vou fazer hoje... vou fazer um jejum de doce, por exemplo, algo que eu gosto muito de fazer. Aí, geralmente, assim, naquele dia você ganha o doce que você gosta. Verdade. Então, vou guardar para comer amanhã? Aí não valeu. Então, eu ofereço para alguém que precisa, né? Esse é o sentido mais precioso. E que ajuda a gente a refletir, olhar para si, que nós não vivemos só de comida, mas principalmente da palavra de Deus, da graça de Deus. Isso é o mais importante. Essa volta para Deus, para a conversão. Esse é o grande chamado da quarta-feira de cinza, é esse chamado. Volta, Israel, volta para Deus, volta teus caminhos para o Senhor, volte para Ele, com jejum e penitência, mas
O mais importante é rasgar o coração, diz a palavra. Converter o coração, não as vestes, que são só símbolos, mas rasgar o coração, mudando de vida, voltar para Deus. Isso daí serve de conselho também para muitas pessoas. Eu tenho um amigo que diz assim na televisão, sempre que você tiver uma palavra a ser dita, ela vai servir para uma pessoa que está acompanhando a programação. E eu tenho certeza que essa palavra que o senhor está falando aqui agora deve estar tocando no coração de alguma pessoa. Então é providencial. Quando Deus manda no programa é providencial. Então deve estar atingindo alguém. A igreja vai fazer alguma programação especial voltada a essa questão da quaresma, agora a quarta-feira de cinzas? Então hoje, né, que é o início da quaresma, para receber as cinzas, aqui em Presidente Médici tem 2 celebrações, sempre à noite para facilitar. Às 18 horas na Igreja da Saúde, Nossa Senhora da Saúde, e às 20 horas na Igreja Matriz. Você que é católico é convidado a vir participar dessa celebração para iniciarmos bem o nosso tempo quaresmal. Então o pessoal os fiéis têm 2 opções, um pouco mais cedo, você que quer um pouquinho mais cedo, vai na Nossa Senhora da Saúde, e você que está com o tempo mais disponível ou mora mais próximo, então podem escolher, ficar à vontade. E pode ir nas 2 também. Se quiser. O padre vai nas 2, né? Vai nas 2, né, padre? Ele precisa ir. Não tem jeito. Vamos falar agora com o Gilviano, ele que vai falar sobre o tema da campanha da fraternidade. Inclusive, nós já mostramos aqui no programa uma reportagem do pároco da cidade de Ouro Preto Oeste, falando um pouquinho, mas não foi bem detalhado, bem explicado. E o tema, né, desse ano são biomas brasileiros e a defesa da vida. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa campanha da fraternidade. Na verdade, a igreja aborda temas que abrangem toda a sociedade, né, Gilviano? Isso mesmo. A campanha da fraternidade é uma iniciativa da igreja desde 1964, 62, por aí, que ela vem olhando a realidade da sociedade, né? Ela olha para a realidade do povo brasileiro e trabalha durante o período, principalmente da quaresma, mas é convidado durante todo o período, né, do ano, da gente voltar ao nosso olhar. Então, esse ano, a igreja nos convida a tratar sobre os biomas brasileiros e defesa à vida, né, que tem até o cartazinho nas igrejas católicas e também no meio de comunicação a gente tem divulgado, onde mostra todos os biomas. Engraçado que a gente vai perguntar para as pessoas o que é biomas. As pessoas às vezes não entendem, né? É. O biomas são os ecossistemas que existem no nosso país, né? Então, aqui no Brasil, nós temos 6 ecossistemas, né? Biomas, que nós particularmente aqui em Rondônia, nós estamos no bioma Amazônia, né? E nós somos convidados a olhar para o nosso bioma, olhar para a nossa realidade e trabalhar, né, em defesa da nossa vida, que protegendo o nosso bioma, protegendo a ecologia, a natureza, nós vamos estar protegendo a nossa vida. O grande convite da igreja é esse, da gente olhar para a realidade da natureza, olhar para a realidade onde vivemos, né, principalmente aqui em Presidente Médici, olhar para a nossa realidade e fazer algo em defesa à vida, em defesa ao povo que também vive nesse ambiente, o povo originário desse ambiente, defender a vida desse povo e defender também o nosso ecossistema. Olha só que bacana as imagens que nós estamos acompanhando. Essa faz parte da campanha da fraternidade desse ano. Você está vendo aí alguns biomas que nós temos. Olha que coisa rica, que coisa linda. E nós devemos preservar, cara. Isso é excepcional. Eu quero parabenizar a Igreja Católica por isso, que é um trabalho brilhante que vocês fazem. Olha só que riqueza que nós temos, que vocês estão provocando as pessoas a se unir para ajudar, não é verdade? E o mais interessante é que durante esse período, né, mobiliza toda a sociedade, né, não fica somente dentro da Igreja Católica. Igual hoje aqui nós estamos divulgando para todos aqueles que estão escutando. Então nós somos convidados, né, principalmente quem trabalha na zona rural, de rever a forma que faz, né, que produz, que planta, os agrotóxicos, né, que prejudica tanto a saúde quanto agride o meio ambiente. Nós vemos também em alguns vídeos que a campanha propõe desses agrotóxicos, dessas fazendas grandes que atinge, né, o povo indígena natural, né, do ecossistema, acaba afetando
prejudicando todo o nosso ecossistema. Então, da gente realmente fazer a prevenção, olhar para a nossa cidade, né, ver a questão do lixo, ver até a questão do saneamento básico, que foi falado aqui hoje, que agride, né, o nosso meio ambiente, que agride a nossa vida. Né? Por isso que é a defesa da vida. Lá em Gênesis, a palavra de Deus nos deu toda a criação e deu ao homem a liberdade de dar um nome para ela, dar o nome dos animais, das espécies, mas Deus confiou ao homem o cuidado, né? O cuidado da natureza. Por isso que a campanha hoje, ela reflete e ela tem como lema cultivar e guardar a criação. Porque nós, enquanto seres humanos, imagem e semelhança de Deus, somos convidados a cuidar da natureza que Deus nos deu. Você falou uma coisa muito importante, aí me deixou um ponto de interrogação aqui na mente. Se Deus nos confiou essa responsabilidade de cuidar, será que nós estamos honrando essa confiança? Já pensou em desonrar a confiança de Deus para conosco? É difícil, né, Padre Marcelo? Pois é, né? E com certeza depois nós vamos ter que responder diante dele. Ele deu para que possamos cuidar. E de tudo o que nós fizemos, vamos ter que prestar conta a Deus, né? E às vezes falando assim, de tudo, tem coisas simples que a gente pode fazer e estaremos cuidando da natureza. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas comete um pecado que nunca confessam. Por exemplo, jogar lixo onde não é o local de jogar. Jogar uma latinha fora, um papelzinho de bala. A conversão nossa começa quando nós somos capazes de chupar uma bala e guardar o papelzinho se não tem lugar para jogar. O plásticozinho, principalmente, né? E aprender a jogar no lixo. Isso é conversão. Conversão também é aprender a cuidar do lixo. Não é só jogar o lixo no lixo, mas saber que pode separar o lixo, né? Isso é cuidar da natureza, saber que tem lixos que faz bem para a natureza, por exemplo, o orgânico, né? Uma casca de banana faz bem jogar na natureza, porque isso é esterco. Mas plástico e vidro, isso agride, é crime e é pecado, porque a palavra de Deus nos diz para nós cuidarmos, não destruir. Saber interagir com a natureza é conversão também. Por isso o tempo quaresmal tem também esse sentido de converter. Que bacana, foi um bom tema para ser trago aqui no programa, viu? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Eu deixo aberto as portas da TV Regional para que vocês voltem em outras ocasiões, para que vocês continuem divulgando as ações da igreja, e a TV é aliada de vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos assistem, que Deus abençoe. Amém. E que possamos viver bem essa quaresma e nos converter cada dia mais. Amém. Agradeço também, e que possamos durante esse tempo quaresmal fazer realmente de fato uma experiência com Deus.